Com essa guerra em Israel, muita gente posta nas redes sociais. Temos que orar por Israel, temos que orar por Jerusalém. Mas você já se perguntou por quê? Qual o motivo que temos que orar por Jerusalém e Israel? Fica comigo até o final do vídeo. Eu quero deixar 3 motivos pelo qual temos que orar por Jerusalém e Israel. E o último é o mais especial. Então fica comigo até o final para você entender. Eu volto já. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver 3 motivos pela qual nós temos que orar por Israel e, consequentemente, por Jerusalém. Mas antes, para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Hugo Fernando. Nesse canal nós falamos sobre conteúdo bíblico, teológico, assuntos relacionados à fé cristã. E eu te peço essa chance. Se inscreva no nosso canal, por gentileza, deixa um like. Eu vou até esperar você se inscrever. Tô te vendo aqui, hein? Se inscreva. Muito obrigado. Deus abençoe para você que se inscreveu. Sem delonga alguma, primeiro motivo pela qual temos que orar por Israel. Motivo número 1, porque Israel é o berço da história bíblica. A maioria, quase todas as histórias bíblicas aconteceram em Israel. As histórias mais marcantes, mais lindas, as nossas histórias preferidas na Bíblia Sagrada, a maioria delas, todas se passaram em Israel. Os personagens bíblicos, a maioria dos personagens bíblicos, dos autores bíblicos, estão em Israel. Então, esse é o primeiro motivo pela qual nós temos que orar por Israel, porque ali é o berço. Ali se passa, como eu disse, a maioria das histórias bíblicas. Então, esse é o primeiro motivo pela qual nós temos que orar por Israel e Jerusalém. Segundo motivo pela qual nós temos que orar por Israel e Jerusalém é que a igreja saiu de Israel. Em Israel está a origem e a fundação da igreja. Talvez você esteja se perguntando, onde aconteceu, como aconteceu a fundação da igreja? A fundação da igreja, irmãos, está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Em Atos 2, a palavra nos diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa de Cristo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Ali se deu a origem, a fundação da igreja. Vale ressaltar que com Cristo e os apóstolos, nós já víamos uma espécie de igreja, um tipo de igreja. Jesus o pastor, os apóstolos os seus auxiliares, podemos dizer assim, até tesoureiro tinha. Judas era tesoureiro. E a Bíblia diz que ele era ladrão e roubava as ofertas da sacola, das ofertas que Cristo recebia. Mas com Cristo e os apóstolos, nós vemos uma forma assim embrionária da igreja. Obviamente que sim, algum tipo de igreja. Mas a fundação propriamente dita, ela ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após Cristo. Ele, após sua ressurreição, ficou aparecendo 40 dias, ele é assunto aos céus depois desses 40 dias, faltando os 10 dias para a festa de Pentecostes. Aí na festa de Pentecostes, como eu disse, o Espírito Santo é derramado e aí se dá a fundação da igreja. Os apóstolos começaram a propagar o evangelho, depois a palavra chegou aos gentios, aí se deu a fundação da igreja. Então esse é um segundo e muito importante motivo pela qual temos que orar por Israel, porque ali se deu a fundação da igreja, ali se deu a nossa fundação, porque nós somos igreja e em Israel está a nossa origem. Embora Paulo ele faz essa distinção do judaísmo e a igreja, mas a fundação, a origem da igreja é judaica, ela começou em Israel. Então, por esse motivo, nós temos que orar por Israel. E o terceiro motivo pela qual nós temos que orar por Israel e Jerusalém é que no Salmo 122, verso 6, está escrito assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu vou ler mais uma vez. Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, o
terceiro motivo pela qual nós temos que orar por Israel e Jerusalém é porque a Bíblia nos diz para fazer isso. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Devemos incluir Jerusalém e Israel em nossas orações matinais, em nossas orações diárias, nos cultos de missões, nos cultos na igreja. Temos que orar por Israel e Jerusalém. E esse versículo é tão propício para o tempo em que Israel está atravessando agora. Essa guerra, irmãos, que se levantou no último sábado, muitas pessoas estão falecendo, construções sendo derribadas devido às bombas, aos armamentos. Então nós precisamos mais do que nunca enfatizar esse versículo nesse tempo presente. Não sabemos que rumo vai tomar essa guerra, se vai cessar, se vai ser rápido. Então nós precisamos sim orar por Israel e Jerusalém. E vamos fazer isso agora. Eu quero te convidar para fechar os teus olhos e nós juntos vamos levantar uma oração em favor de Israel e Jerusalém. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és santo, Tu és lindo, santificado seja o Teu nome. Neste momento, ó Pai, nós oramos juntos por Israel, por Jerusalém. Oramos em nome de Jesus pela paz de Jerusalém. A Tua palavra nos diz em Salmo 122, verso 6, que temos que orar por Jerusalém, consequentemente também por Israel. Então nós oramos agora por Israel, por Jerusalém, que enfrenta no presente momento uma guerra, onde pessoas têm morrido, construções sendo derribadas, pessoas perplexas, e nós não sabemos que rumo tomará essa guerra. Portanto, em nome de Jesus, ó Pai, eu juntamente com os meus irmãos oramos agora que o Senhor venha intervir com mão forte e poderosa, fazendo cessar esse vento, esta guerra. Abençoe também os palestinos, abençoe todos os países circunvizinhos, ó Pai. Nós oramos, meu Pai, de forma unânime por Israel e Jerusalém, pedindo sobre Israel e Jerusalém a paz do Senhor. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus continue te abençoando. Eu te encontro no próximo vídeo. Deus te abençoe.